Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal se você já é inscrito. Se você não é inscrito, já vou te pedindo logo, clique em inscrever-se para fortalecer o nosso canal, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Ao final também, dê o seu like se você tiver gostado, dê o seu dislike se você não gostar, mas participe. Se quiser deixar algum comentário, me dá um feedback, fique à vontade, ele está liberado. Hoje eu estou trazendo o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo sobre as eleições para a prefeitura da cidade de São Paulo. Eu fiz uma avaliação já de 3 candidatos no vídeo anterior, o segundo vídeo, e agora eu estou fazendo o terceiro vídeo com a avaliação dos candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Gilmar Tato, do PT, e a Marina Elu, do Rede Sustentabilidade. Essa série de vídeos talvez tivesse 5 vídeos. Em virtude do Felipe Sabará ter desistido da sua candidatura, né, Felipe Sabará do Novo, eu vou conseguir fazer tudo isso em 4 vídeos. Então esse aqui é o penúltimo vídeo da série. O primeiro está aí no canal, onde eu faço uma avaliação sobre o debate que eles participaram, o único debate ainda na TV, na chamada TV aberta, que foi pela Band, o restante ocorreu pela internet, eu venho acompanhando, assim como várias entrevistas de vários candidatos. Agora, a gente está há 2 semanas, né, praticamente, 1 semana e meia, na verdade, da eleição, que ocorrerá o primeiro turno em 15 de novembro. Então já saiu, inclusive, ontem, eu estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, 4 de novembro, e provavelmente ele seja lançado na quinta-feira, 5 de novembro. Então, ontem, dia 3 de novembro, saiu mais uma pesquisa e o Covas continua em primeiro, para minha surpresa. No vídeo anterior, no segundo vídeo da série, que eu fiz uma avaliação sobre 3 candidatos também, Orlando Silva, do PCdoB, o próprio Bruno Covas, do PSDB, e o Andréa Matarazzo, do PSB. Eu revelei a você que eu estou muito inclinado a votar no Andréa Matarazzo. Segundo pesquisas internas do partido, ele atingiu 6%, mas isso não se reflete na tal pesquisa oficial. Na pesquisa oficial, quem continua crescendo e chegando próximo aos 2 candidatos na ponteira é o candidato Guilherme Boulos, esse que eu vou te apresentar agora, e começo falando sobre ele. Ele vai ser o primeiro que a gente vai avaliar. Antes, eu queria só fazer uma menção aqui. Como eu te disse, eu acompanhei os debates e houveram 2 debates. Um, se eu não estiver enganado, foi pelo Diário de São Paulo, Diário do ABC, que fez um debate com 6 candidatos. Porque naquele debate 4 candidatos faltaram. Márcio França, Bruno Covas, Celso Russomano e o próprio Boulos não compareceram ao debate. Ocorreu, como eu disse, no Diário do Grande ABC. E depois houve um segundo debate. Falha minha, eu não lembro qual canal de internet veiculou esse segundo debate, mas, mais uma vez, o Márcio França apareceu, mas, mais uma vez, Covas, Boulos e Celso Russomano não compareceram. Não estão dando a cara ao debate, e isso é muito ruim para a democracia. E o que me marcou no primeiro debate do Diário do Grande ABC foi a pergunta que Arthur Duval fez a Gilmar Tato. Ele perguntou diretamente ao Gilmar Tato, quando teve essa possibilidade, qual era o envolvimento do Gilmar Tato e da sua família com o crime organizado. Ao que o Gilmar Tato não respondeu. Ficou nervoso, falou de biscoito, de bolacha, de merenda em escola e não respondeu a pergunta. No segundo debate, mais uma vez, Arthur Duval teve a oportunidade de fazer a pergunta ao Gilmar Tato e não se fez de rogado. Inclusive, trouxe mais uma informação. A informação de que o Gilmar Tato tentou limitá-lo na justiça, pedindo para que fosse impedido que Arthur Duval fizesse a pergunta novamente. Vou repetir a pergunta. Gilmar Tato, qual o seu envolvimento com o crime organizado, seu e da sua família? Pois Arthur Duval fez a pergunta novamente porque a justiça indeferiu o pedido do Gilmar Tato e garantiu que o Arthur Duval pudesse fazer a pergunta porque existiam indícios de que houvesse realmente um envolvimento, ou seja, uma relação entre Gilmar Tato e o crime organizado. Está lá no debate, está gravado no canal, não é informação que eu estou trazendo por minha conta e risco, no sentido de que a minha opinião. Não é opinião, é o que foi veiculado no debate através da declaração e da pergunta do Arthur Duval. Isso posto, vamos partir direto à avaliação do Guilherme Boulos. Primeiro, depois eu falo
do Gilmar Tato. Boulos é candidato pelo PSOL, como eu disse no início do vídeo. Ele é graduado em filosofia pela USP, com mestrado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Aí tem um ponto relevante. A Faculdade de Medicina da USP também é onde o seu pai trabalha, o médico infectologista e professor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias. O pai dele é um médico bastante conceituado e conhecido, e eu acabei descobrindo que a mãe dele também é médica, também é infectologista. Portanto, diferentemente do que ele tenta pregar, isso é possível ver através da própria mídia, da grande mídia, mainstream, como se fala, ou das redes sociais, onde ele prega que ele é um defensor dos pobres porque ele mesmo é pobre. Aliás, ele declarou como patrimônio R$15 mil, apenas um Celta. Depois teve que se justificar e retificar essa informação, porque ele teria esquecido de declarar algo em torno de R$546 mil. Não é um valor que a gente lembraria, é um valor simples. Ele esqueceu de declarar e fez essa retificação junto ao TSE. 546 mil reais, algo nesse vulto. Ele também declarou, em termos de justificar o seu ganho, o seu rendimento, que ele daria aulas a uma determinada faculdade, pois essa faculdade veio a público dizer que ele nunca fez parte do quadro de professores. Pois é. E agora, Boulos, de onde está vindo o seu sustento? De onde ou como você amealhou esse dinheiro, esse patrimônio? Na verdade, não precisa explicar. Você é filho de pais de certo poder aquisitivo. A gente poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que você faz parte da classe média alta da população brasileira e da população paulistana, porque você mora na cidade de São Paulo, num bairro nobre da capital. Boulos entrou para a vida pública e ficou conhecido numa ocupação a um terreno de São Bernardo do Campo, da Volkswagen, que pertencia à Volkswagen, em 2003. E no Wikipedia é fácil, você dá um Google no nome dele, dá algumas navegadas e você encontra, porque ele tem muita informação ali, mas tem muitos vídeos, muitas entrevistas, muitas participações em programas televisivos. Ele foi candidato, como você deve saber, à presidência e agora candidato à prefeitura de São Paulo. E na biografia dele tem um gap de 10, 11 anos. Por quê? Porque somente em 2015 aparecem mais informações, onde ele teria feito parte do programa Havana Collection ao lado de Jean Willis. Deve ser um programa de internet, não está bem especificado, mas talvez com esse nome, pode ser um podcast, uma live, etc., um programa que eles faziam juntos. Como eu disse, aí em 2018 ele foi candidato à presidência e agora é candidato à prefeitura de São Paulo. É político. Sua ocupação? Política. Há muito pouca informação sobre Boulos, mas eu consegui levantar que ele possui, no Tribunal de Justiça de São Paulo, encontram-se 10 processos contra Boulos. Dentre eles ali, o que podemos observar, estão ligados às ocupações que ele incentiva. E existem 2 criminais, provavelmente também envolvendo essas questões de ocupação. É isso que consta na biografia de Boulos. Agora, sua vice é a mais conhecida, uma mulher de 84 anos, Luísa Erondina, assistente social, e foi prefeita de São Paulo em 1989. Era afiliada ao PT e depois abandonou o PT para se filiar ao PSOL. No PT, ela fazia parte da ala chamada de trotskista, uma ala chamada mais radical do PT. E foi alçada à Prefeitura de São Paulo, na época, como um voto de repúdio dos paulistanos. E acabou ficando por 4 anos. Nesses 4 anos, eu até falei isso no primeiro vídeo, ela tem uma passagem muito relevante. Ela mandou tapar o tal do buraco do Jânio, o buraco cavado sob o lago do Ibirapuera. E para isso, pasme o senhor, a senhora, ela gastou mais dinheiro do que a própria escavação. Mandou tapar e, obviamente, o prefeito seguinte, já que a obra está aí, está sendo utilizada, o prefeito subsequente teve que gastar ainda mais dinheiro, aliás, foi Paulo Maluf, teve que gastar ainda mais dinheiro para colocar a obra de novo em andamento. Ela deixou o cargo com apenas 20% de aprovação, uma das piores aprovações de todos os tempos. Ela só disputa hoje com o seu
ex-correligionário de partido, digamos assim, o Fernando Haddad, quem foi o pior prefeito de São Paulo. Mas hoje eu citaria mais um nessa disputa, né? Colocaria mais um para disputar esse prêmio, se é que isso pode ser chamado de prêmio. O próprio e atual prefeito, agora candidato à reeleição, Bruno Covas. Mas aí é uma decisão do senhor e da senhora. Faça a sua escolha. Só para terminar sobre o PSOL, né, a chapa Boulos-Erundina, ela foi condenada em 2008 à devolução de R$353 mil aos cofres públicos paulistas, porque ela teria pago com dinheiro público um anúncio na Folha de São Paulo instigando os funcionários públicos do transporte a fazerem greve geral. Ainda pairam sobre Luiz Erundina, né, sobre o seu CPF, 5 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos falar da Marina Helu, a xará da Marina Silva, que é a presidente do Rede Sustentabilidade. A Marina Helu foi aquela que no primeiro vídeo da série eu fiz aquela menção de que ela disse que as enchentes de São Paulo estariam ligadas ao aquecimento global. Perfeito. Se você tiver curiosidade sobre o que eu disse, volta lá no primeiro vídeo e assista. Sobre ela pesam 4 processos, 4 execuções aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Marina Helu é deputada estadual, paz, meu senhor e a senhora, de primeira candidatura, ou seja, de primeiro mandato, e já está abandonando, por assim chamar, para fazer campanha à Prefeitura de São Paulo. Está licenciada, provavelmente. Ela é formada em Administração Pública pela FGV e foi apoiada, ganhou Bolsa de Estudos em 2012 pela Fundação Paulo Lemann, onde recebeu, como eu disse, uma bolsa de estudos. No entanto, ela é de família classe média alta. Seu pai é fiscal de renda da Prefeitura de São Paulo. Funcionário público aposentado, mas ainda trabalhando. Há muito pouco o que falar da Marina Helu. É uma candidata de primeira viagem. Está ainda em primeiro mandato como deputada estadual. Na verdade, eu diria que ela tem muito a apresentar se ela pretende fazer algo por São Paulo. Eu vi alguns dos projetos dela, na verdade, projetos que ela pretende levar e apresentar como projetos de lei futuros na sua legislatura, digamos assim, mas não levou ainda nenhum tramitou, enfim. É muito incipiente falar sobre ela. Li entrevista, vi a participação dela nesses debates, porque ela compareceu. Como eu disse no primeiro vídeo, ela se coloca bem, ela é bem articulada, parece conhecer alguns dos problemas de São Paulo. Não, obviamente, o de enchente. O candidato dela é Márcio de Pretto. Márcio de Pretto também tem muito pouca informação, inclusive não há nada no Wikipédia, não há nada na biografia dele, apenas o que eu consegui encontrar, e aí baseado na revista Veja e no pouco que eu encontrei na internet, é que ele já foi filiado ao PSDB, ele se autodenomina um empresário, jornalista e editor. Ele é formado em Ciências Humanas e Economia, se eu não estiver enganado, ambos pela Uninove. É um ativista do movimento negro e procura, pelo que eu pude perceber, auxiliar através dos seus projetos, das suas revistas, no fomento de emprego e renda à população minoritária. Agora, quanto ao Gilmar Tato. Gilmar Tato, como eu disse, é do PT, o seu vice é o Carlos Zaratini, e a gente já vai ter logo de cara um bom envolvimento entre os dois. Por quê? Porque o Carlos Zaratini também foi secretário de Transportes no município, também trabalhou com transportes. Sobre Gilmar Tato, pesam 11 processos no Tribunal de Justiça. E ele é formado, pelo que consta na biografia dele, em Direito. Mas ele esteve no programa Pânico, onde foi dito que ele é formado em Economia. Então, fiquei na dúvida se realmente ele é formado e em qual das duas licenciaturas. Foi presidente do Diretório Municipal do PT. Deputado estadual em 1998, deputado federal em 2006, reeleito em 2010, onde foi líder da bancada do PT. Secretário de Transportes da Marta, no exercício dela, que deve ter sido ali nos anos 2003 a 2005, e
depois, novamente, de Haddad, de 2013 a 2016. Como secretário de Transportes do Haddad, a missão era implementar 150 quilômetros de corredores de ônibus, 200 quilômetros de faixas exclusivas e 400 quilômetros de ciclovia. Notícias que eu pude levantar de jornais de 2016 declararam que eles fizeram, no caso ele como secretário dos Transportes, 416 quilômetros de ciclofaixa, ao custo de 80 milhões de reais. Pasme o senhor e a senhora, 200 mil reais por quilômetro. Corredores de ônibus, eles entregaram algo em torno de 76 quilômetros e entregaram algo em torno de 380 quilômetros de faixas exclusivas. Não se pode negar que entregaram, mas, como você pode perceber, o custo foi bastante alto para a cidade de São Paulo, uma vez que as faixas ou melhor dizendo, as ciclofaixas não foram planejadas, existe ciclofaixa que não liga nada a lugar nenhum, passa em cima de calçada e, única e exclusivamente, houve pintura. Em muitos locais, nem o chão foi nivelado, nem o piso foi nivelado para que pudesse ser declarado uma ciclofaixa. Bastou a pintura. Então, imagine o custo de tinta para pintar 1 quilômetro, e acabou custando aos cofres públicos algo em torno de 200 mil reais. Isso posto, vamos voltar à pergunta do Arthur Duval. Qual o envolvimento do senhor Gilmar Tato com o crime organizado? Como eu disse, no primeiro debate ele não respondeu, no segundo debate ele tentou, mas não conseguiu expressar que não tem nenhuma ligação. Porque pesquisando, e inclusive no programa Pânico, o Samidama acabou trazendo a mesma pergunta que eu, a mesma colocação, melhor dizendo, porque a gente acha na internet uma reportagem da Veja de 2014, do Reinaldo Azevedo, onde conta a história do senhor Gilmar Tato enquanto secretário de Transportes. Então vejamos, ele alega que enfrentou a máfia dos transportes em 2006. No entanto, nesse mesmo ano, o Ministério Público entendeu que a máfia dos transportes traduziria-se na maior fonte de renda do crime organizado. Aquele, você sabe. Um perueiro de nome Luiz Carlos Efigênio Pacheco, presidente da Coperplan, conhecido como Pandora, segundo Reinaldo Azevedo, na reportagem, era amigo íntimo de Gilmar Tato. Esse Pandora foi acusado de, como dinheiro da Coperplan, ou seja, da cooperativa dos perueiros, financiar a tentativa de fuga que foi frustrada de um prisioneiro na cadeia pública de Santo André. Ele foi preso e, quando preso, negou fazer parte daquele grupo de crime organizado, mas disse que Gilmar Tato haveria recebido 500 mil reais do crime organizado e que a ordem para fazer o que ele fez tinha vindo do secretário de Transportes, ou seja, do próprio Gilmar Tato. Gilmar Tato negou no programa Pânico. Então, fica ao critério do senhor, da senhora, fazer a sua avaliação sobre esse candidato, principalmente, que é apoiado e orgulha-se de ser apoiado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em vários processos, em 3 instâncias, pelo menos, mas essa história você já conhece. Bem, era isso que eu tinha me comprometido a te apresentar. Eu te lembro que eu vou fazer o 4º e último vídeo, onde eu vou trazer os 4 últimos candidatos, que são Arthur Duval, Joyce Hasselmann, o Celso Russomano e o Márcio França. Antes de terminar, peço que você, se não é inscrito no meu canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que um novo vídeo estrear no meu canal. Nos acompanhe no canal, eu trato de muita coisa, eu tenho um compromisso com a verdade através do compliance, inclusive trato do compliance condominial. Mais uma vez te peço, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike se infelizmente você não gostou, mas me conta por que é que você não gostou. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima.